Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bem-vindos. Boa noite. Muito bem-vindos. Muito boa noite a todos. Todos possam aproveitar do Hoje não me deu boa noite. Quem não deu? Não. Deu boa noite para todo mundo. Não falou meu nome. Boa noite, Ana. Boa noite, dona Iris. Você era um docinho. Boa noite, Ana. Boa noite, Ana. Boa noite, Mari. Boa noite, Ana. Tá carente, ela tá carente. Coitadinha, tá carente. Implicância mesmo. Boa noite, Leila. Vamos lá, gente. Vamos Tá carente ou É tá com... falta de couro. Olha aqui, ó. Tem que ver se ela está carente ou está com vontade de comer bolo, Leila. Tem que analisar isso. Mas Verdade, ela já verdade. comeu bolo, eu dei bolo para ela hoje. Eu estava lá. Então tá bom, vamos lá. Só sabe falar em comida. Vamos no alimento espiritual aqui, para os minutos de sabedoria? Vamos lá. Se suas palavras forem ásperas e duras, se em todas as criaturas você descobrir um adversário, a vida se tornará uma tortura. No entanto, repare que a Terra é uma escola sagrada e você poderá ser feliz se conseguir ver em todos a boa vontade que os anima. Atraia para a sua convivência amigos devotados, por meio de suas palavras, mas, sobretudo, de seus pensamentos voltados sempre para o amor e o serviço do próximo. A importância sempre dos nossos pensamentos, né? Para que eles possam chegar a todos que nós conhecemos, encarnados ou desencarnados, da melhor forma, sempre no sentido de ajudar e servir. Eu vou pedir minha amiga Marília, que está tão mais bonita hoje, assim, agora que ela acertou a câmera, né, gente? Para fazer a nossa prece inicial. Vamos lá, Loura? Libera teu microfone aí. Isso. Senhor, espiritualidade benfazeja, agradecer a oportunidade de mais um dia estarmos aqui reunidos para esse estudo que ajuda na nossa reforma interior, pois, por maior que sejam as nossas dificuldades, pois ainda temos muitas, a nossa vontade de nos melhorarmos é maior. Pedimos que nesse momento intua o nosso amigo Jorge, que vai trazer o fruto dos seus estudos. Agradecemos, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade. Obrigada, graças a Deus. Que seja. Muito obrigada, minha amiga, pela tua prece. Hoje a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeito, e os grupos já conversaram sobre o item 9, né? Os superiores e os inferiores, parágrafos 3 e 4, mas é o Jorge que vai trazer o estudo, né? A leitura, o estudo, o comentário dele sobre esses itens. Seja muito bem-vindo, Jorge. Você vai compartilhar? Não, hoje não. Minha voz está numa altura boa? Está ótimo. Tá bom. Hoje eu não vou compartilhar, não, só vou ler. Pode começar, se quiser. Está aqui. Vou pegar a minha colinha só. São os parágrafos 3 e 4, né? Isso. Então, vamos a eles. Assim como pergunta ao rico, que fizestes da riqueza que nas tuas mãos deverá ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derrador. Também Deus inquirá daquele que disponha de alguma autoridade, que uso fizestes dessa autoridade? Que males evitastes? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesse escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte
e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasse e ajudasse a subir ao meu seio. O superior, que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele, então, será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia autoridade. Bom, pessoal, hoje eu não preparei nada demais, confesso até que eu li o texto muito rapidamente, então vou meio que na base da intuição aqui, conversando com vocês. O começo do texto é citado aqui é o rico, que Deus cobrará o rico sobre aquele dom, aquele talento que ele recebeu do dinheiro, o que ele fez. E aí faz um paralelo em relação a quem tem o poder também. Veja bem que aqui ele separa, né? Não necessariamente o rico tem poder, quem tem poder é rico, né? Mas será cobrado, digamos assim, da mesma maneira. A primeira coisa que eu queria comentar é será cobrado, ou terá que dar satisfação, alguma coisa que o texto fala, Deus inquirirá, né? Como o texto fala. E a primeira coisa que eu vou comentar não é Deus, a gente não vai estar na frente de Deus, seja lá como a gente imagina Deus, ele vai falar com você e falar, filho, e aí, você teve condição e poder na última vida. Não é isso. Quando a gente começar a despertar, e muitas vezes a gente desperta enquanto encarnado mesmo, principalmente quando a gente passa alguma dificuldade, ou então quando a gente estuda, coisa que a gente está fazendo aqui agora, já esse ano inteiro, né? E a luz vai se abrindo, a coisa vai ficando um pouco mais clara. E aí, num dado momento, até que você comete algum deslize ao longo do dia, ai, fiz aquilo, não podia ter feito, falei aquilo, não podia ter falado. Não precisa estar desencarnado, despido do corpo material, para essa luz vir até nós. Então, quando Deus inquirirá, é a sua própria consciência. E o que é a sua própria consciência? É um pedacinho de Deus que colocou dentro da gente. Aquela intuição, aquela voz da consciência, não faça isso, está indo pelo caminho errado, é um pedacinho de Deus que tem lá dentro. Já existe uma programação, mas existe o livre-arbítrio também. E aí, perguntará, que fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que fizeste dessa autoridade? Gente, no plano dos encarnados, nesse corpo de carne aqui, onde tudo é extremamente competitivo, que você olha para o lado e vê a maioria das pessoas passando necessidade material, né? E que você quer dar o melhor para você, para o seu filho, para a sua família. É errado pensar assim? Não, a lei é de progresso. Se a lei não fosse de progresso, a gente não tinha saído das cavernas para mandar um robozinho para Marte e ele voltar sozinho carregado, ou a China que mandou para a Lua agora um robozinho para a China, trazer lá a poeira lunar para ser estudada. Então, a gente não estaria em tempo recorde descobrindo uma vacina contra a Covid-19, não tem nenhum problema nisso. E nessa descoberta tinha muito dinheiro envolvido. Ainda tem muito dinheiro envolvido, não é isso. Mas a autoridade no sentido de autoridade de Jesus. Jesus é o ser mais humilde que existe na face da Terra. E, ao mesmo tempo, é o ser mais puro que existe para nós, pobres mortais, né? Mas ele era de uma autoridade incontestável. Os próprios doutores de Israel, lá no templo judeu e nas sinagogas por onde ele passou, ficavam abismados com a autoridade dele. Não é porque ele conhecia a Torá de ponta a cabeça, não. Era pela maneira que ele se comportava e pela maneira que ele falava. Então, eu tenho essa autoridade, mas será que eu me reporto à minha equipe da mesma forma, com doçura, com brandura, porém com autoridade, mostrando o caminho certo? E eu aprendi num filme que eu vi há um tempo atrás, um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, em que um submarino perde um comandante experiente, mas durante um ataque nazista ele morre,
e o imediato dele, que seria o sub, né, ele é muito novo, era um recém-saído da Academia da Marinha. E os marujos ficam perdidos. O filme mostra exatamente isso, um filme sobre liderança real. Eles ficam perdidos. E eles falam, a gente precisa de um líder. E você foi preparado para isso. Você estudou na Academia Militar para isso, para você assumir essa posição. O que a gente faz? Sobe mais, desce o pico submarino, contra-ataca, eles não sabiam o que fazer. Então, tem muito disso também. Muitos de nós precisam de uma orientação, precisa de um norte. Agora, esse que está dando o norte, né? Como ele está se comportando? Que males evitastes? Um susto que eu tomei na minha vida, porque quando eu comecei a dar aula, eu comecei logo pela pós-graduação. E foi um choque, porque quando eu subi lá no púlpito lá para dar a primeira aula, eu descobri que as pessoas achavam que era um Deus. Não estou exagerando, não. Porque elas pagavam, uma pós-graduação paga, e elas esperavam que tivesse o melhor dos melhores ali. E eu reparei que aquilo que eu falasse era incontestável. É isso mesmo. Era incontestável, porque era um professor de uma pós-graduação. Então, o cuidado que a gente tem que ter com isso, com essa autoridade mesmo de professor, é terrível. Se eu falasse qualquer besteira lá, ia ter aluno que ia acreditar, né? Que progresso facultastes? Acabei de falar da lei do progresso, né? Porque o que a gente tem de autoridade é para a gente fazer bem à sociedade, ao subordinado, ao próximo, enfim. Se a lei é de progresso, aquele poder que você está usando, ele está construindo ou ele está destruindo? Inclusive, eu estava conversando na sala, inclusive psicologicamente, né? Eu vi no fim de semana uma reportagem esportiva das meninas do sincronizado lá, mas não da piscina, não, da ginástica sincronizada, e elas contavam que elas foram abusadas aí 10 anos atrás, 5 anos atrás, pela autoridade da técnica. Você é burra, você não sabe fazer nada, você está gorda. E isso foi criando, essa forma de tratamento foi criando um trauma que uma delas confessou que tentou suicídio, porque ela se achava um lixo, que não servia para mais nada. E o sonho dela era a ginástica olímpica. Olha o trauma. Então, que progresso facultaste? Nesse caso aí do exemplo que eu dei, nenhum. E quantas vezes será que mesmo dentro de casa, às vezes naquela situação que a gente domina e que o meu parente não domina, seja esposa, filho, marido, namorado, tio, avô, e aí, mas eu sei o que eu estou falando. Eu disse, eu conheço, eu estudei. É complicado, né? E aqui ele comenta que você tem que tratar o seu subordinado não como escravo, né? Não vou nem entrar nessa seara do escravo mesmo, porque nesse passado aí a gente já deve ter aprontado muito, né? E muito mesmo. Ou a gente foi escravo rebelde, ou a gente foi senhor que deu muita chibatada em alguém. Então, não vou nem entrar nesse mérito aí, senão a gente não estaria aqui reencarnado. Que a gente tem que ser dócil e caprichoso. Dei o exemplo de Jesus, né? E tratar as pessoas que são mais fracas com carinho, com ajuda, porque esse foi o princípio. Se a gente ganhou essa responsabilidade, não foi à toa, porque nada é por acaso. Então, a gente precisa olhar para aquele que é mais carente de algo, dinheiro, conhecimento, amor, estrutura psicológica, não importa o que, né? E a gente tem que aproveitar esse momento e tentar repassar isso para o outro. Até porque muitas vezes a gente aprende, viu? A gente aprende. E não só aprende a entender a luz que é fazer bem ao próximo, mas a coisa vai clareando para a gente do propósito real da vida. O superior que se acha compenetrado das palavras de Cristo, a nenhum despreza. Sim, o difícil é seguir Cristo, né? Porque mesmo lá a ordem franciscana, quando começou a crescer, começaram a criar um monte de ordens, né? E ordens e regras. E Francisco falou, para que vocês estão querendo criar tudo isso? Está escrito tudo no Evangelho. Vê o que Jesus está falando sobre esse assunto. Segue o Evangelho, filho. Não complica. Esse era o princípio de Francisco de Assis, porque Jesus Cristo é o exemplo. A pergunta está lá no Livro dos Espíritos, a resposta foi clara, Jesus. E que Deus não faz distinção social. Claro que não, né?
Claro que não, todo mundo nasceu de Deus, todo mundo nasceu simples e ignorante para evoluir, para aprender. Se nosso Pai Celestial ia fazer distinção. A distinção e preconceito é coisa da gente, né? Hoje eu sou mestiço, descendente de índio e de portugueses. Amanhã eu posso ser negro, africano, chinês, sabe-se lá Deus o que eu fui no passado. Ninguém é puro de coisa nenhuma. Portugueses se misturaram com mouros, várias nações africanas se misturaram. No Oriente Médio, as nações se misturaram por anos e anos. Os gregos não são mais puros, se misturaram com os otomanos. Então, por que essa arrogância? Enfim, ensina o Espiritismo que se ele hoje ensina o Espiritismo, se eles hoje desobedecem, talvez ele tenha dado ordem no passado, e talvez no futuro você dará. A roda da reencarnação, essa dádiva que Deus nos deu, é exatamente para isso. Encarnar é necessário, reencarnar mais ainda. Senão, não vai haver evolução, senão não vai haver lei de progresso. Essa é a principal, na minha visão lógica e racional do Espiritismo, a razão da reencarnação e até do esquecimento, para que a gente possa começar uma nova vida com uma página em branco, é claro, com conhecimento lá cravado no subconsciente da mente espiritual, mas necessário, né? Até porque eu vi uma novela da Globo, só para encerrar, um tempo atrás, vi pedaços, né? O que aconteceu é exatamente isso, né? A novela era meio confusa, mas eu entendi. Numa encarnação, a pessoa era perseguida. Na outra encarnação, os papéis se inverteram. E aquele que era perseguido, que deveria ter tolerância com o perseguidor, passou a perseguir de novo. Ou seja, a roda não vai se desfazer nunca. Alguém tem que desfazer a roda. E, nesse caso, naquela reencarnação, eles não desfizeram. Inverteram os papéis e continuaram um perseguindo o outro. Caros, são 2 parágrafos aqui. Hoje eu não fiz PowerPoint, nem um estudo muito estruturado, mas agora eu vou deixar um comentário para vocês aí. Obrigado. Nós te agradecemos, Jorge. Não precisava de PowerPoint, não precisava mais do que você falou para a gente hoje, né? Excelente estudo, excelente reflexão sobre 2 parágrafos, né? Acho que você abordou de forma brilhante a mensagem, né, desses 2 parágrafos. Muito obrigada pelo teu estudo. Então, vou passar agora para os grupos. O primeiro grupo foi Ivone Pereira, ficou com Alcides, com o Zé e com a Martinha. Bem-vindos. Quem vai falar pelo grupo? Quem vai falar? Alcides, Zé ou Marcos? Oi, Alcides. Vou superar minha timidez. Boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar o Jorge pela excelente, magnífica explanação. Agora, só colocar um pequeno adendo. A gente confunde autoridade com liderança. Nas colônias espirituais, todos os líderes têm autoridade e têm liderança que decorrem da superioridade moral que eles detêm. Já na nossa dimensão, a gente observa que nem sempre a autoridade tem liderança, porque nem sempre a autoridade está à altura do cargo que ocupa. A tão sonhada meritocracia. E todo e qualquer ser humano, na posição em que ocupa, está investido de alguma autoridade. Ele falou muito bem do professor, mas o motorista do ônibus, quando conduz o ônibus, está investido de uma autoridade. O lixeiro, o trabalhador da saúde pública, enquanto trabalhador daquela função, também está investido de autoridade. O pedreiro que a gente contrata para fazer uma obra na nossa casa também está investido de alguma autoridade. O mecânico que a gente leva o carro. Agora, é claro que, quando você parte para a sociedade como um todo, a autoridade política, a autoridade empresarial, a autoridade judiciária, os famosos, por estarem numa posição dentro da sociedade de maior relevo, as suas ações são mais influentes no grupo. Daí, o abuso delas acarretaram um karma gravíssimo. A gente lembra que Joana d'Arc
tinha liderança, os generais tinham autoridade. A liderança dela decorria da sua superioridade moral. Assim, haverá um tempo em que autoridade e liderança serão frutos da superioridade moral de alguém. Era só isso só. Muito bom, Alcides. E nesse meio todo aí, que você fala de autoridade, liderança, ainda tem a palavra hierarquia, né? Sim. Aí é outra discussão, né? Que a gente, do militarismo, isso é muito forte, né? Mas mesmo tendo uma hierarquia, não necessariamente o cara tem a liderança. Ele pode ser autoridade, mas não é líder. Né? Mas na hierarquia ele está lá em cima. Muito bom, meu amigo. Muito obrigada. Eu vou para o grupo Meimei, Jairo, Mário e Roberto. Bem-vindos. Oi, sou eu que vou falar. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu acho que a riqueza, né, e o poder, eles têm um efeito, né, um componente psicológico muito parecido, né, no ser humano. Né? Quando a pessoa é investida, né, desse poder ou dessa riqueza, ela está passando por um teste muito grande. Né? Jesus até nos alertou que é mais fácil, né, um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é um teste muito grande. Né? E tem aquele ditado popular que fala também: se quiser conhecer alguém, dê autoridade a essa pessoa. Isso é uma coisa que é muito... Parece banal, mas é uma coisa muito importante. Né? Eu vejo que, como o Alcides e o Jorge falaram, todas as pessoas são imbuídas de autoridade. E é evidente que aqueles que são conduzidos para esses cargos, essas posições de maior proeminência, passam por situações muito perigosas. Né? São testes que, quando são mal-sucedidos, levam o espírito, muitas vezes, a grandes sofrimentos, porque eles têm poder de fazer mal a um grande número de pessoas. Né? Agora, eu fico pensando, será que eu sou autoritário? Porque essa autoridade, ela não é uma questão de você estar exercendo um poder maior ou não. Essa autoridade é uma situação intrínseca, é de cada criatura. A criatura pode ter uma função extremamente, vamos dizer assim, subalterna, extremamente simples, e ela ser autoritária, aquela mínima oportunidade que ela tem na sua casa, qualquer pessoa que dependa dela, ela exerce aquela autoridade com desequilíbrio. Então, é muito importante que a gente analise no nosso dia a dia se nós somos autoritários. Isso é uma coisa muito importante, porque na hora que nós somos testados, nós temos que estar preparados para passar por essa difícil prova. Muito bom, Roberto. Independe da nossa posição socioeconômica, é verdade. Boa reflexão. A gente passa, então, para o grupo Emmanuel. Ficou com o próprio Jorge, a Leila, a Olívia e a filhota. Quem é que vai falar pelo grupo? Nós. Vamos lá, meninas. Nós. Boa noite. Boa noite. Nós refletimos sobre como é fácil para quem está numa posição de destaque, ou de poder, ou de dinheiro, quando vai se construir, quando vai se inventar uma vacina, quando vai se educar uma pessoa, quando se dirige uma escola, quando se dirige até um carro, alguém tem que tomar uma decisão, alguém está no controle. E, muitas vezes, a pessoa que está no controle, com o poder ou com o dinheiro, ela pode achar que ela realmente é muito especial. E a gente até temos os exemplos. Um CEO, por exemplo, uma pessoa que tem um poder, representa uma empresa, dependendo do poder e do lugar que é a empresa, ele sempre terá direito a lugares VIPs, as portas se abrirão, ele nem precisa encostar, alguém vai abrir a porta, né? Não precisa de chamar nem Uber, nem táxi, nem ninguém, alguém vai dirigir, não tem que se preocupar em um carro no final do mês, não é? Tudo é muito fácil. E aí, antes desse pessoal se aposentar, até algum tempo atrás, durante 2 anos, geralmente eles tinham um acompanhamento psicológico para eles voltarem a ser normais quando se aposentassem.
porque eles achavam, eles confundiam eles com o papel que eles representavam. Isso é um fato real. Porque é muito difícil uma pessoa que se considera um deus, né? Até porque, na verdade, é tratado como um ser especial, afinal, ele representa a empresa e ele é uma pessoa que, para isso, ele tem todos os direitos que nós não teríamos. E ele vai se voltar a ser normal, vai para casa, vai se aposentar, né? Vai ficar tomando conta de neto, vai ficar coisa assim. Muitos até com problemas sérios de saúde mental. Muito bom, Lívia. E a minha filha tem outro exemplo também de pessoas que se confundem. Rapidinho, Renata. Não, a gente falou sobre subordinados. E o que aconteceu foi, uma vez, quando eu estava trabalhando de intérprete nas Olimpíadas no Barra Shopping, eu fiquei horrorizada com uma senhora que veio e me pediu ajuda. Eu, ok, vamos lá. Só que ela começou a escolher as coisas e começou a me dar as coisas para eu segurar, porque ela provavelmente não podia segurar as coisas dela, porque ela devia ter... E eu fiquei assim, o que está acontecendo? Quer dizer, a pessoa nem se nunca me passou na cabeça fazer isso com alguém. Automaticamente. Você é minha empregada. Não só porque é subordinada. Você é minha empregada. E mesmo se eu fosse empregada dela. Mesmo se fosse. Interessante. Acontece muito. Muito obrigada, meninas. Excelentes exemplos para corroborar aí o estudo. A gente vai para o Herculano Pires com a Eliane, com a Marlúcia e com a Sandroca. Quem vai falar pelo grupo? Sou eu. Oi, Eliane. Bem-vinda. Boa noite. Boa. Depois que todo mundo fala, eu fico até com medo de falar, gente. Vamos lá. Então, pessoal, o que meu grupo falou mais ou menos assim. Com o que você tem autoridade, né? A pessoa tem autoridade, e com o que ele está combinando essa autoridade? Com a humildade ou com a arrogância, né? O Alcide falou uma coisa muito interessante. As pessoas confundem muito a autoridade, essa autoridade aqui, com liderar. Às vezes a pessoa tem autoridade, né? Ela que decide, porque ela é a autoridade dentro da organização, mas ela não sabe liderar. Eu fiz uma vez um trabalho que se chamava o psicopata do cotidiano, e aí eu escolhi falar de dentro do trabalho. E todos que eu identifiquei sendo psicopata do meu cotidiano eram os que tinham autoridade. E que aí as pessoas ficam com medo de até num clima, né, numa pesquisa de clima, apontar, querem fazer pesquisa de clima fechada, porque não querem ser identificados, porque querem falar daquela pessoa, mas ficam com medo de serem mandados embora. E aí a gente identifica que a pessoa tem autoridade e não tem liderança, não sabe liderar, ela não sabe liderar, né? Isso é uma coisa muito séria, porque o Jorge falou aí, né, na fala dele sobre escravo. Pessoal, eu trabalho há 20 anos na área trabalhista. Ainda hoje, infelizmente, nós ainda temos muitos trabalhadores em condições análogas à escravidão. Infelizmente. Ontem à noite apareceu no Fantástico uma senhora de 46 anos que vive há 38 anos como escrava de uma família. Mas pasmem vocês, ela recebia uma pensão de R$8.000 do marido, que casaram ela para poder receber a pensão, mas ela recebia só a comida e a cama para dormir, e fazia tudo dentro da casa. Muito bom exemplo, tá? Infelizmente, nós temos ainda hoje aqui. Muito isso. Bom. Agradeço, amiga, pela tua fala, pelo teu exemplo aí que você trouxe, né, e por falar pelo teu grupo. Excelente. E a gente vai para o Bezerra de Menezes com a Ana, o Evaldo e Sônia. Peço para serem breves, se possível, que a gente estourou o tempo aqui. Vamos lá. Quem vai falar? Eu. Bem-vinda, amiga. Boa noite a todos. O texto justamente mostra sobre você liderar e aproveitar no bem comum, né? Se você não conseguir ter autoridade sem você subestimar,
né? Sem você diminuir o outro, seja lá qual for a sua liderança, a sua autoridade, como o Alcides bem informou, um lixeiro, qualquer um que exerce uma profissão, se você retém o conhecimento e o outro não, você tem uma espécie de autoridade sobre o outro. Mas você tem que ter sabedoria de entender que ninguém é superior a nada. E se a gente não está aqui para aproveitar essa existência para o bem comum, é vã, né? Qualquer que seja o nosso conhecimento. E uma coisa, Adriana, que eu quero só pontuar aqui. Eu até falei no estudo que a vida nós temos uma vida efêmera, que é tudo muito breve, que a gente não tem que se julgar superior, e o Evaldo até me recolocou de novo, né, na espiritualidade, me recolocou de novo no espiritismo. Ele falou, nós temos uma eternidade, e justamente, mas às vezes eu faço uma colocação, porque ainda está intrínseco no meu ser o catolicismo, né? Mas, enfim, a gente sabe que tudo está na nossa programação, é tudo um propósito de crescimento e evolução. Como o texto fala no segundo parágrafo. Nós somos orientadores, nós somos orientados, nós somos senhores, somos escravos, que a gente saiba tirar o melhor dessa existência. Quando eu falei que é efêmera, essa existência é efêmera porque essa encarnação, nossa existência é muito breve, né? Não dá tanto conhecimento assim para que a gente faça o melhor possível, né? Mas a gente tem que se propor, a gente tem que ter esse propósito de sempre se melhorar e sempre querer o crescimento. Excelente. Muito obrigada, Sônia, por falar pelo teu grupo. Obrigada a todos que participaram, ao Jorge em especial por ter feito, né, um estudo tão importante, eu acho que levantou tantos pontos importantes para a gente. Então, todos estão de parabéns pelo estudo de hoje. Eu vou pedir a Ana para fazer a nossa prece, tá bom, Ana? Libera aí. Isso. Obrigada, amiga. Isso. Ai. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais essa noite de estudo, por esse encontro com os amigos, o encontro na casa espírita. Que possamos, Senhor, absorver cada palavra que foi dita hoje. Que possamos aprender e compartilhar com os nossos irmãos. Que possamos, meu Deus, abençoar todos aqueles que precisam do nosso auxílio, da nossa ajuda, e olhar para o outro como nosso irmão aqui na Terra. Te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Possamos abençoar e agradecer sempre. Graças a Deus. Sim seja. E quando a gente precisar de ajuda, diante dessas dificuldades, o que a gente deve fazer? Recorrer ao Mestre Jesus, né? Esse é o mês dele. Então, como a gente sempre faz, né? Exatamente. A música de hoje também é para ele. O mês é dele. Eu estou oferecendo aqui para vocês o que a gente pode, né, dentro do cancioneiro do espírita para o mestre. Então, é com o grupo AME, AME em Casa, e recorramos a Jesus. Estamos a colher hoje o que plantamos.
dia ou em qualquer situação, recorramos a Jesus, pois Ele é a solução. Seja em qualquer hora do dia ou em qualquer situação, recorramos a Jesus, pois Ele é a solução. A única solução. Meu amigo, que a gente possa recorrer a Jesus, não só para nós, né, mas para todas as famílias aí que estão sofrendo nesse momento, em aflição, que a gente possa, como diz a página também do Minuto de Sabedoria, com o pensamento, ajudar a essas pessoas. Um beijo no coração de vocês todos, uma boa noite, e amanhã estaremos aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Jorge, ótima palestra, Jorge.